A vida é como uma caixa de chocolate. Você nunca sabe o que vai encontrar. Cinema, streaming, mídia física. Quem consegue ganhar essa briga? Cedo ou tarde, você vai aprender, assim como eu aprendi, que existe uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Quando eu pensei que estava fora, eles me puxam para dentro novamente. Nossa, essa é forte. Boa, Clássica. Poderoso chefão. Isso aí. muito boa. Boa. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Hit Combo, seu podcast semanal. E dessa vez mais uma versão do podcast de cinema. O podcast cinema aqui. E hoje com convidados muito especiais, que eu vou pedir para que se apresentem daqui a pouco, né? Mas o tema de hoje é cinema, streaming, mídia física, qual é a melhor, qual é a mais nostálgica e qual que vai ganhar a batalha no final das contas, né? E aqui começando, temos aqui a nossa querida Denise, que já é figurinha carimbada aqui dentro, né? Se apresenta, Denise. Então, eu sou Denise, do Dicas Filmes Séries. Quem quiser, confere lá o canal. E tô dando dicas também do Festival do Rio, que tá tendo um telecine. Aproveitando para fazer o jabá também. Então, confiram, vale muito a pena. E também para dizer que Caros Camaradas, Trabalhadores em Luta, também está em cartaz pela A2 Filmes. Que foi um dos filmes do Festival do Rio. Já aproveitando para falar sobre a questão dos streamings. Bacana. E seguindo a minha ordem aqui, temos a Paty, a nossa professora de cinema, não é isso? Isso aí. Boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal. Eu sou Patrícia Yuva, pode me chamar, né? Paty Yuva. Eu sou professora do curso de cinema da UFSC, mas estou aqui, né, muito mais como cinéfila, colecionadora, né, de filmes, né, mídia física, propriamente dito, para a gente bater um papo aí sobre esse tema que é sempre muito instigante e gera muita polêmica, né, entre nostalgias e as atualidades aí da tecnologia, das tecnologias digitais. Bacana. E por último, não menos importante, nosso amigo Maurício aqui do Cinevox. Boa noite, Maurício. Boa noite, bom dia, boa tarde. Hora de brilhar, né? Hora de eu brilhar nesse podcast. Eu sou Maurício, sou do canal Cinevox, do Instagram também CinevoxJF. Meu canal aborda mídia física, aborda cultura geek, nerd em geral, né? Faço entrevistas, faço cobertura de eventos. E, bem, vamos bater um papo aí sobre, né, streaming, mídia física, cinema. Vamos ver como é que isso vai interferir nas nossas vidas daqui pra frente. É isso aí, galera. Todo mundo devidamente apresentado, né? Então vamos pro tema principal. Esse bate-papo, na verdade, ele surgiu dentro de uma conversa do Hit Combo. Talvez tenha começado com o Eduardo Miranda, na verdade, sobre a questão dos streamers, né? Ou como estão tomando a mídia em geral, tomando o público, o quanto está popularizado, né? E vem a questão, como as pessoas estão enxergando o streaming e o cinema atual pela visão de colecionadores, pela visão daqueles que gostam de ter um material físico, que gostam de ter aquele material extra, coisa que você geralmente não vê no cinema ou mesmo no streaming, né? Eu queria aqui deixar a pergunta, deixar esse bate-papo aqui no ar, para começando aqui pela nossa querida Denise. Como é que você vê o futuro daqui em diante? Quem é que ganha? Qual é a melhor mídia para você? Então, hoje em dia o cinema, com essa questão da pandemia, ficou um pouco mais complicado, né? Então, agora que está voltando à normalidade, mas mesmo assim ainda está indo pouquíssimas pessoas ao cinema, levando em consideração a questão de público. Aí vem a questão da mídia física. A mídia física hoje ainda é viável, mas assim, as empresas hoje fazem um trabalho de adquirir um material. E muitas vezes é através de alguma distribuidora que vem do próprio streaming. Então, ao meu ver, quem ganha a briga é o streaming.
que está mais disponível, está mais à mão. Mas assim, a gente ainda tem algumas coisas que ainda precisam ser revistas, mas ao meu ver, quem ganha a briga é o streaming até o momento. Paty? Então, é difícil, né, assim, a gente colocar na balança, assim, e dizer, né, quem ganha, mas talvez a gente consiga pensar assim, quem tá ganhando, eu acho, né. Eu acho que, de fato, assim, é bastante complicado a situação das salas de cinema, né. Acho que as salas de cinema, elas já desde muito tempo, elas vêm, vamos dizer assim, perdendo o espaço que elas uma vez já tiveram, né? Desde se a gente pensar dos cinemas de rua, né? E aí daqui a pouco o cinema vai para o shopping, né? Você já tem aí esses grandes complexos. E aí que tipo de filme que entra no cartaz do cinema, né? Que filmes que chegam, que filmes que a gente tem acesso ou não. Então tem aí uma série de coisas. A sala de cinema ela já vem enfrentando aí uma modificação, uma transformação muito grande. E eu acho que o home video, né? E aí se a gente pensar desde o VHS e aí com o boom do DVD, eu acho que a mídia física teve um grande papel aí de possibilitar acesso a coisas que a gente não teria com a sala de cinema. Só que o Blu-ray não emplacou tanto quanto o DVD, né? Então foi uma tecnologia que eu acho que prejudicou bastante assim, a mídia física. E o que aconteceu foi que a gente percebe que a tecnologia digital, os torrents, e aí a gente vê as plataformas, né? Quer dizer, Netflix começa como um serviço de DVDs, né? E se transforma em uma plataforma digital de serviço de streaming. E a gente está vivendo a era do streaming, eu acho, né? De fato, a gente tá vivenciando essa era. Só que as outras mídias estão coexistindo. Quer dizer, a sala de cinema ainda existe, né? E a mídia física também, porque tem nichos para ela. Então, assim, quem está ganhando? Quem é que está dominando? Eu acho que a gente está vivendo um momento, a era, né, do streaming, mas as outras, elas não estão mortas ainda, né? E eu acho que não vão morrer, né? Porque acho que não existe nenhum... Não morre, né? A mesma coisa lá quando achavam que o vídeo, a televisão surgiu, que o cinema ia morrer, e o cinema não morreu, tá vivo até hoje, né? Mas o que a gente vê é que o streaming tá ganhando, né? A gente tá vivenciando esse momento aí de fortalecimento cada vez maior das plataformas de streaming. Acho que é por aí. Bacana. Maurício? Não tem muito mais o que falar, não. A Patrícia leu a minha mente. Basicamente, ela me copiou. Isso é plágio, inclusive. Mas vamos lá. Eu acho que essa pergunta, ela tem coisas que a gente não deve relativizar, mas tem coisas que devem ser relativizadas. E essa questão do cinema, essa pergunta, ela é muito relativa. Ela abre uma série de ramificações, uma série de possibilidades de resposta, né? Eu sempre digo o seguinte, que o streaming ele não é um matador de mídia física, ele não veio para destruir a mídia física. Eu penso que é um complemento de um serviço que é a mídia física, assim como a mídia física é um complemento do streaming. Pensa na seguinte forma: você vai viajar no avião ou no ônibus, você não vai levar um notebook com uma pilha de DVDs para poder reproduzir né? Você vai pegar o seu celular, seu tablet, sei lá, até mesmo um notebookzinho, ligou ali, pegou Wi-Fi, que hoje em dia o ônibus tem, avião tem, conecta e vê o seu filme numa boa, né? Quem está ganhando? Vamos ver, vamos analisar. Eu acho que a questão não é quem está ganhando, é quem está permitindo um acesso maior à cultura. E o streaming, bem ou mal, está fazendo isso. O streaming ele se tornou hoje hoje que todo mundo, né, que tem um pacote de dados aí, hoje em dia tem planos de operadores oferecendo Netflix, por exemplo, né? O Prime Video custa R$9. Prime Video, né? Pode não ser um catálogo maravilhoso, mas o melhor custo-benefício de streaming que tem hoje no mundo é o Prime Video, né? Ontem, né, fomos impactados com aquele valor absurdo, né, do Netflix, que é 60 pila, né? Exatamente. Isso é um assalto à mão armada, né? Um assalto. Quer dizer, para quê? Para ver produções, digamos, questionáveis em termos de qualidade? Eu acho que, assim,
a Patrícia ela esmiuçou bem o tema. Eu vejo que atualmente quem está conseguindo alcançar uma quantidade de público muito grande é o streaming. E não é só o streaming de filmes. Se a gente abranger essa questão para outros tipos de segmentos de streaming, como o Game Pass da Microsoft, por exemplo, para quem é game e está ouvindo a gente sabe do que eu estou falando. A tendência é que tudo vire streaming futuramente, tudo. E quando eu digo tudo, já estão estudando, por exemplo, streaming de sistemas operacionais para computador, sabe? Você não vai mais precisar instalar um Windows no teu computador, vai ser tudo via streaming. Windows 360. Exatamente. Quer dizer, Não, é como tem o sistema dos Chromebook também, né? Aproveitando que é um Android que já tem a ver e é 32 GB só. E ele é um custo bem mais acessível. A questão é fazendo um recorte mais preciso, né? Eu citei esses exemplos só para a gente, né, ver como o streaming se tornou uma ferramenta poderosíssima hoje em dia. No recorte voltado para cinema, sem dúvida nenhuma que o streaming está tornando acessível a cultura, principalmente em tempos pandêmicos como esse que a gente está vivendo, que as salas de cinema praticamente fecharam no mundo todo, né? Me parece que agora nos Estados Unidos está reabrindo, na Europa também, mas no Brasil aos poucos está reabrindo. Então, eu acho que o streaming nesse aspecto ele está sim levando vantagem por tornar a cultura mais democrática para as pessoas. Mas aí tem os fatores positivos e negativos que a gente vai debatendo ao longo da conversa. Perfeito. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte, a gente tem sempre essa questão de nem sempre o que está ganhando talvez seja o certo a ganhar, né? Exato. A gente tem pelo menos ao meu ver, a gente tem uma questão dos streamers que, apesar de popularizar, ele simplifica demais algum tipo de mídia, algum tipo de película. Por exemplo, eu faço um certo comparativo com o cinema indiano, onde você tem um catálogo gigantesco, mas no final das contas é mais do mesmo. E eu vejo que hoje o streaming ele está trazendo muito disso. Muitas das obras ela tem uma semelhança tão absurda que você fica simplesmente comparando uma mídia com a outra. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente trabalha com cinema diretamente, e às vezes eu sinto que tem um trabalho um pouco melhor, um investimento melhor para produzir algo melhor. No caso dos streamers, pela quantidade de visualizações, pela quantidade de pessoas que ele tem que abraçar para manter, ainda mais com uma mensalidade tão alta quanto agora está a Netflix, né? Você acaba perdendo qualidade. Então, aí vem a questão, será que realmente está sendo tão benéfico a questão dos streams para a população em geral? Será que realmente está valendo tanto a pena? Porque você não está vendo tantas obras memoráveis nessa era dos streamings. Você ainda continua preso diretamente ao cinema. Todo filme memorável nesse momento está vindo do cinema e não das mídias alternativas. O que vocês acham? Até porque também o Disney ele estava oferecendo o Prime Access, que tinha um valor de R$60, e os filmes que estavam entrando em On Demand também, que tinham o valor do aluguel. Então, a gente pode dizer também que eles tinham o custo-benefício. Eles não eram filmes grátis que você podia acessar só pelo fato de você assinar o streaming, mas você teria que pagar o valor acima do acesso para poder conseguir. Em alguns streamings, no caso da HBO Max, que a gente pode citar, o filme ele é lançado no cinema. Se eu não me engano, é de 45 dias a 60 dias que ele vai entrar no catálogo da HBO Max. Então, é muito tempo. Ele não tem a questão do aluguel, como era o caso da Disney Plus, que vai acabar o acesso, o Prime Access. Mas tem essa questão de dias, que não vai entrar de imediato.
Mas o É, Prime Access, perdão, não, Patrícia, não, pode falar. não, pode, Não, o Prime Access, né, da Disney, isso é um absurdo. Aquilo é surreal. Mas nós pensamos que uma família vai assistir um filme, então seriam 4 pessoas, 5 pessoas, divide e tal. Mas peraí, eu que estou sozinho, eu vou pagar 70 pila num filme? Mas o cinema, eu não gasto 70 reais para ir no cinema. Mas eu não tenho carro, eu vou de ônibus ou então a pé, porque o shopping é perto da minha casa, eu compro pipoca e tal, mas não chega a 70 reais, sabe? Sinceramente, e tanto é que a Disney parece que vai acabar com isso, porque não deu liga. Aí veio a HBO Max e deu aliás, deu não, está dando uma surra, assim, quase que um golpe de jiu-jitsu, assim, sabe? Dando um fatality em todos os streams, em qualidade de imagem, em preço, em catálogo, né? Então, assim, o que a HBO Max, acho que foi a Denise que falou, né, Denise, dos prazos do HBO Max, né? Da chegada dos filmes, acho que é 35, de 35 a 60 dias. Eu acho que é um prazo bastante aceitável, né? Tendo em vista que antes a gente levava o quê? 1 ano, 2 anos para o filme chegar, a gente ter Levava acesso. 6 meses a 1 ano, quando não era 2, 3 anos, dependendo do filme. Exatamente. Se o filme tivesse uma alta bilheteria. Era mais fácil você comprar o DVD, se Sim. quisesse, alguma coisa assim, do que esperar que o filme chegasse na TV aberta, que seria o caso há muitos anos atrás, Sim. né? E hoje em dia a gente tem a TV, tem vários meios que hoje em dia a gente consegue assistir por um streaming facinho. Mas tem outro detalhe também, até antes da Patrícia poder falar, isso que está acontecendo agora, a gente tem que saber se isso é provisório ou se é fixo. Se após a pandemia, esses sistemas de filmes temporários que vão chegar com um mês depois do cinema, 2, não sei, se isso vai se manter ou se isso é algo excepcional para o momento atual que nós vivemos, né? O fato é que, sim, os streams não podem viver só de catálogo de filme antigo, eles têm que ter essa parceria com o cinema para poder trazer algo diferenciado. E eu concordo com o Elcio, tem certos streams que você olha o catálogo assim, você fala, é mais do mesmo, não muda muita coisa, né? Então, é uma disputa. Eu não sei se depois de algum tempo, eu não sei não, viu, mas eu acho que se o Netflix não se reinventar, eu acho que vai ser uma gigante que aos poucos vai perder território, e já está perdendo, para a Disney inclusive, e está perdendo também para a HBO Max. Eu não sei não, mas acho que daqui uns 5, 10 anos a Netflix não vai ser tudo isso que é hoje não. Então, é tanto que a Netflix, ela tá querendo implantar jogos, para ver se não perde assinantes, porque do jeito que tá a Disney, tem a HBO Max, tem o Stars Plus, que tá para chegar, o Star Plus, tem o Stars Play. Tem várias concorrências aí que tá ficando difícil para a Netflix conseguir um bom catálogo. E outra, ela tá fazendo muita adaptação, muito parecido uma com a outra. Eu assisti recentemente uma minissérie, eu já vi que esses dias que ela vai fazer uma outra série semelhante. Ou seja, do mesmo autor, vai ser uma outra adaptação, mas é muito parecida com a outra história que já tem no catálogo. Eu acho que tem duas questões assim que são bem, para mim são bem importantes. Uma questão é um aspecto do modelo de produção, né? Porque acaba sendo um modelo de produção diferente, né? Se a gente pega, por exemplo, os filmes vamos pegar os filmes, depois a gente entra na questão que eu acho que é o projeto daquilo que a plataforma se pretende, né? Aí a gente entra numa discussão de séries. Mas eu acho que os filmes originais Netflix, eles têm um modelo de produção com um modelo de produção baixo, né? De custo, né? Então, são filmes que eles têm, assim, vamos dizer, várias estrelas. Se a gente pegar esse último filme ali que tem a Amy Adams, né? Alguma coisa da janela, eu não me lembro o título do filme, né? Mulher na Janela, alguma coisa assim. Se a gente pega e você vê o elenco, por exemplo, do filme, né? O elenco é sensacional. Você tem Gary Oldman, você tem Amy Adams e mais, acho que 5, 6, assim, excelentes atrizes, atores, né? Então, excelente casting.
Mas são filmes muito baratos e simples, narrativas muito até já, né? É esse mais do mesmo que você está falando. Então, tem o modelo de produção dos filmes originais Netflix, é um modelo de produção de barateamento mesmo do cinema, né? Então, vamos fazer o mais básico do básico, que na verdade é uma coisa que Hollywood sempre fez. Hollywood sempre teve mais do mesmo, né? É que a gente tem também uma sensação, assim, se a gente se reportar um pouquinho pro home video, na época quando a gente ia na videolocadora, né? Eu trabalhei em videolocadora e frequentava videolocadora, enfim, sinto muita saudade, né? Uma nostalgia muito grande. Se a gente pega, vamos ver, de 10 lançamentos do ano, 10 filmes da Warner, né? Dois pagavam o custo daqueles dois e dos outros 8, porque os outros 8 com certeza eram fracassos e eram filmes medianos, eram filmes mais do mesmo, vamos dizer, né? E então a gente sempre teve esse mais do mesmo. Só que agora é um mais do mesmo, tipo, muito ampliado ao mesmo tempo, né? Que você chega ali naquele catálogo imenso da Netflix e daqui a pouco você tem a ilusão de que você tem um catálogo enorme, maravilhoso, quando na verdade você não tem, né? E você começa a ver, putz, mas isso aqui é igual, isso aqui é igual, isso aqui é igual também, e de diferentes países, só que na verdade também iguais. Então, acho que tem uma questão aí de modelo de produção, assim, de barateamento mesmo. E aí, outra coisa que eu acho que é a intenção assim, vamos dizer, qual é o projeto, né, da plataforma. Acredito, né, eu, por exemplo, a Netflix, ela tem um investimento maior nas séries, né? A gente percebe isso muito claramente. Mas também, ao mesmo tempo que eles tinham um investimento maior, a gente teve aí Sense8, por exemplo, né, que era uma série que fez muito sucesso, e ela foi cancelada porque ela era muito cara. Ou seja, a Netflix, ao mesmo tempo que ela quer investir nas suas produções, ela tem um certo freio, tipo, não vou investir tanto assim, porque, assim, não quero fazer produções, sabe, sensacionais, eu quero garantir os meus assinantes aqui e vou oferecer aí uma coisinha, né, uma coisinha, vamos dizer assim, uma coisa mais fora do normal durante o ano e o resto eles se contentam com isso aqui. Então, e que eu acho que é diferente, por exemplo, de uma plataforma tipo a HBO, né? A HBO eu acho que são projetos diferentes, né? A própria Amazon também tem um projeto diferenciado. Eu vejo, por exemplo, as produções de cinema, filmes, né? No caso, filmes longa-metragem. Filmes da Amazon, originais da Amazon, eu considero muito melhores que os filmes da Netflix, os originais da Netflix, né? E aí é só uma questão de juízo de valor meu mesmo, assim. Eu ia falar, nossa, a Patrícia tá lendo na minha mente, ó, alguma coisa, essa mulher é mágica. Eu ia citar, ela citou bem aí, a Prime Video tem feito um investimento milionário em filmes, né? Tudo bem que os filmes você pode até questionar a qualidade, mas como é que esse filme recente agora de ficção científica deles, Guerra do Amanhã. que é uma Guerra do bomba, Amanhã. que eu achei uma bomba aquilo, Eu mas não vi. o filme ele tem o seu mérito de ter sido feito todo em home office, aliás, né, por questões de pandemia. Mas ele é ótimo. Mas a eu não gostei. qualidade dele. Não. Não gostou, Maurício? Não, aquele filme é uma bomba, pelo amor de Deus. Aquele Army of the Death também, do Netflix também, que o Zack Snyder fez, é outra bomba também. Mas enfim, a Patrícia tem razão, são pensamentos diferentes. Cada stream tem uma vertente a seguir, né? Eu vejo que a pegada da Amazon é completamente diferente da pegada da Netflix, né? Mas é bem diferente, o investimento é bem maior, sim. Sim, o investimento. A Amazon fez um outro filme catástrofe também, de um fim do mundo, que eu esqueci o nome agora, que teve estreou uns meses atrás, um ótimo filme, aliás, mas você vê que a qualidade da superprodução é imbatível. Já a Netflix, você pega The Crawl da Netflix, aquilo é um espetáculo. Nossa! Aquilo é uma perfeição. Exato. Aquilo é surreal. Exatamente. Tudo ali é replicado à perfeição. Eu adoro aquela série, adoro séries com essas temáticas épicas, históricas. Infelizmente, algumas
a Netflix, né, começou a investir nisso, né, e depois ela meio que parou, assim, com alguns. Acho que a The Crown é a última, assim, dessas grandes produções, talvez a única ali no catálogo, né, original Netflix, que seja tão cara assim, né, acho que desses super produções. Tinha o Marco Polo, que era uma série maravilhosa, só que a Netflix vendeu ela errado, ela vendeu como se fosse um Game of Thrones, não tem nada a ver. E aí a série durou 2 temporadas, mas é uma série maravilhosa e caríssima, acho que cada episódio ali era milhões e milhões de dólares. Então, assim, e a Netflix resolveu o quê? Investir no barato, né? Um barato que de repente dá resultado, só que nem sempre funciona, né? Ela tá com uma série lá maravilhosa da Coreia do Sul, que é o The Kingdom, que é uma série de zumbi sul-coreana, que ela dá uma surra no Walking Dead. Então, assim, são pegadas diferentes. A HBO Max agora está anunciando investimento também maciço em filmes. Ela disse que vai lançar filmes exclusivos por streaming. Vamos ver se vai dar certo ou não. Mas vocês reparem que cada streaming tem uma personalidade, digamos assim, um estilo diferente de, Sim, verdade. perdão, de tratar o seu produto, de tratar com o consumidor. Eu acho que cada um tem seus pontos fortes e fracos, né? Só que eu acho que é um consenso. Netflix está pecando muito no seu conteúdo. Sim, verdade. Sim, e para reforçar a questão que você falou, como a HBO já fez uma série que custou muito caro, que foi Game of Thrones, ela está também investindo muito na nova série, que é a The Last of Us, que está com ela em caso também, está vindo aí com tudo. Em breve deve estar estreando por aí. Não, e tem a Senhor dos Anéis, né, gente? Que é talvez a série mais guardada da história do streaming, né? Que está sendo feita, guardada 7 chaves lá pela Amazon, que dizem que está custando bilhões de dólares. Então você imagina o que vem por aí. A Essa eu briga tenho vai medo. ser grande. E aí, fazendo um comparativo com a mídia física, já que a gente está falando também desse aspecto da mídia física, né? Infelizmente, a Denise, né, sabe disso, a Patrícia sabe disso. Esses materiais a gente não vai ver em mídia física. Infelizmente, grande parte desses conteúdos não serão lançados em mídia física. Alguma coisa foi lançado pela Netflix, né? House of Cards, The Crown, algumas coisas que ela fez saíram. Mas saiu daquele jeito, né? Sem dublagem, sem muito extra, saiu um negócio meio assim, né? Então, assim, a gente não pode contar muito com esse tipo de coisa. Infelizmente, nós estamos virando aos poucos reféns do streaming, né? E daquele detalhe, nós que somos colecionadores aqui sabemos, o streaming está ali, a versatilidade dele de você poder assistir a hora que você quiser é maravilhoso. Só que amanhã, aquele título que você está assistindo pode sair de catálogo. E já era. Aí, meu amigo, e aí você vai ter que ficar chupando o dedo? Não. Quem é colecionador é a mídia física aqui. Exatamente. Esse é o grande diferencial da mídia física para o streaming. É o produto ser seu, tá na tua prateleira, você pode assistir a hora que você quiser. Aí eu não quero mais pagar a Globoplay, por exemplo. Mas eu vou perder a novela. Não, a novela tá aqui na minha estante. É o caso da Vamp. Eu comprei hoje a Vamp, chegou para mim. Tá aqui. Então, assim, é minha, a novela é minha. Eu não dependo de streaming, né? Que, aliás, é um outro tema também, que vai chegar um momento que nós vamos discutir o seguinte. O que vai valer a pena? É ter streaming ou ter TV por assinatura? Porque a coisa está ficando num preço tal que nós vamos ter que botar na balança e ver também, né? Vamos ter que ver o que vai valer a pena. Isso é uma outra guerra também, né, Welson? É uma outra guerra, outro tema também, um outro podcast. TV por assinatura versus streaming, que é outro segmento também. Isso é um outro, eu acho que uma coisa que a gente, como colecionadores, assim, que eu, por exemplo, uma das coisas que me leva sempre, a maior parte, óbvio, eu acho, não digo todo mundo, mas para mim, uma das maiores, um dos maiores motivos, né, de eu colecionar e de querer ter as edições em mídia física, não só o filme, mas justamente os extras, né? Você poder ter acesso aí a materiais, né, extras, principalmente making off, entrevistas, né? Para mim o making off é o principal, assim, se tem making off, de preferência quanto maior melhor. Eu faço questão de ter. E isso é uma coisa que no streaming a gente não tá vendo, né? Um acompanhamento, assim, não vejo o streaming acompanhar esse movimento
que é um movimento é um movimento menor, sim, né? Das pessoas que assistem o que vem de extras no DVD ou no Blu-ray. Mas o streaming até ensaiou, a Netflix até ensaiou, né? Ali com Stranger Things, que é uma das séries também de grande sucesso, né? O Beyond, Stranger Things ali, né? Que seria uma roda de conversa com os atores e tudo mais. Uma espécie, né, de extras. Depois a gente viu ali um making off daquela série Nada Ortodoxa também, né? Que foi bem bacana, aquele making off, ainda que curtinho, pequeno, mas foi muito legal. O do próprio Irlandês também tem um making off, né? Quer dizer, é um produto deles, original deles, que gerou um extra deles ali. Mas são poucos ainda, são poucos produtos deles que geram esses extras, né? E poderia ser muito mais. A Poderia ter muito mais. Disney, se eu não me engano, ela tem, acho que talvez o único streaming que tem essa aba de extras quando Exato. você assiste a um determinado filme, você consegue ver algum. Mas assim, a maioria dos extras são trechinhos do filme São ou clipezinhos. Mas tem alguns filmes sim que tem um extra. O Army of the Dead, que eu citei, do Netflix, ele tem um documentário, se eu não me engano, de meia hora mais, que é um documentáriozinho, um making off. É uma raridade, mas alguns streams estão ensaiando isso ainda. Vamos ver se vai pra frente. Exatamente. A Netflix é raro ter. Tem só de algumas produções assim, realmente, que a gente tem visto. Mas a Disney, ela sempre, quando ela estreia alguma série nova, por exemplo, ela sempre coloca, se for, por exemplo, da Marvel, de alguma coisa, ela já coloca o make-off ou alguma coisa de extra. O Mandaloriano eu vi, tem vários extras, mas não chega a ser, né, assim, vamos dizer assim, um trabalho como você tem, às vezes, numa edição, né, de colecionador, uma edição especial, que você tem ali um making-off de 1 ou 2 horas, né, até mesmo os making-offs também têm sido mais curtos, né, mas você tem, além dos making-offs, você tem cenas deletadas, você tem conversa com o produtor, ou conversa com a trilha, sabe, em vários âmbitos da produção, né, entrevistas, ou até mesmo alguém que faz uma análise, né, as edições aí, a gente vê as edições tanto da Obras-Primas, da Versátil, que eles têm, quando eles fazem, né, conseguem trazer esses relançamentos, ou relançamentos não, esses lançamentos de filmes de um catálogo mais antigo, assim, e fazem um lançamento em Blu-ray, por exemplo, do Kurosawa, né? Agora tem um essencial aí, Kurosawa, da Versátil, eu acho, e tem o Han do Kurosawa sendo lançado pela Obras Primas. E aí você vai. E aí o grande investimento deles também além de possibilitar os filmes, é justamente incrementar ali pro colecionador. Você vai ter um livreto, você vai ter, né, um pôster, cards, mas além disso, o material de extras, né, que vai vir num disco à parte do filme, eles se empenham para que você tenha a maior quantidade possível, né, de material extra. Então, esse trabalho, assim, de conseguir colocar aí uma quantidade de material extras para quem é colecionador, eu acho que é o grande, para mim, é a cereja do bolo, assim, né? E além de eu poder ter o filme a hora que eu quero, eu tenho ali essa possibilidade de ver o por trás, né, das cenas e as investigações, as análises, a troca, as entrevistas. Eu acho que isso que é sensacional, assim. Pô, legal. É engraçado que vocês tocaram no assunto, e tava até em pauta, na verdade. É a questão sobre a posse de tal produto. Vocês, como colecionadores, vocês entendem muito bem disso, sobre obras perdidas, né? Existem vários filmes que são extremamente difíceis de se conseguir. Mas na mídia tradicional vocês ainda têm uma chance um pouco maior de conseguir esse filme ou essa série do que nos streams, né? Então isso é interessante, que isso remete um pouco hoje no cenário dos gamers também. Eles sentem um pouco essa dor de o quanto aquilo realmente é seu. Você tá numa Netflix da vida, numa Amazon, só que daqui a pouco sai tal filme do catálogo e você não sabe se você vai ter aquilo de volta.
né? Você não sabe a qualidade que você vai conseguir ver novamente aquilo ali. Então, eu acho que no final das contas, essa talvez seja a maior dor desse cenário, dessa nova proposta de trabalho. É que talvez muitos filmes que a gente possa estar vendo hoje, que talvez sejam obras-primas, que sejam apresentados nessas plataformas, você nunca mais vai ver isso de novo, né? Não vai ter uma história, uma pós-história. Talvez, se eu não me engano, eu acho que eu vi alguma vez o Spielberg falando algo sobre isso, sobre o risco das plataformas digitais, né? Sobre a questão da preservação. Aí é que entra talvez a questão dos colecionadores, que talvez sejam o último bastião para se manter viva a chama de algum dessas películas. O que vocês acham sobre isso? Deixa eu fazer um endosso aqui do que se falou. Como historiador, e acho que a professora Patrícia vai concordar comigo, o streaming, eu agora falo, o streaming para mim é um complemento da mídia física, eu sempre falo isso. Eu nunca sou desses xiitas que atacam o streaming como se ele fosse o grande vilão da história. Não é, o streaming está longe disso. Não é, é um sinal dos novos tempos, a gente tem que se adaptar e nós somos um nicho de mercado, ponto, né? Isso aí é fato. Agora, quando você tem uma mídia física em mãos, aquilo ali é preservação, aquilo ali é memória, é acervo. Eu falo isso como historiador. Se você tem um filme na tua mão, nós falamos aqui de extras, né? Eu estava agora, por exemplo, testando um Blu-ray para um lojista que tinha me pedido, que é a Operação Dragão, do Bruce Lee, que é um clássico do Bruce Lee, né? O filme tem uma tonelada de extras, e contando a história de como o filme foi feito, a participação do Bruce Lee, isso tudo, gente, isso é memória, isso é história sendo contada na mídia física. E isso você nunca vai ver no Netflix, por exemplo, onde o filme está lá. Quer dizer, a mídia física ela é muito mais do que um ato de você comprar o disquinho, seja ele duplo ou não, seja ele DVD ou não, né? 4K, Blu-ray, enfim. Ele é um ato de preservação de memória. Você está comprando, ele está na tua estante, isso pode passar de pai para filho, de filho para não sei quem, e vai passando, né? Isso é história. A mídia física, ele é um ato de colecionar, é um ato cultural, é um ato de preservação e memória. A gente muita gente não releva esse fato. Eu levo isso a sério. Para mim isso é fundamental, é basilar. Tá aqui na minha estante, porque vocês, né, nós estamos aqui no podcast, é o áudio, então as pessoas não podem ver, mas a minha estante está aqui atrás de mim, cheio com os filmes que eu gosto. É memória. Tem filmes meus aqui que estão há 10, 15 anos aqui. E você não encontra esses filmes em lugar nenhum, em streaming nenhum. Aqui. Um ou outro já passou para o stream A, o stream B, depois saiu por questão de contrato, depois não voltou mais e por aí vai. Eu vou te dar um exemplo, um clássico do Bernardo Bertolucci, O Último Imperador. Eu tenho ele aqui. Esse filme é ganhador, se eu não me engano, acho que de 9 Oscars. Ele não tem streaming nenhum, mas está aqui. Eu tenho DVD ele. Eu tenho DVD, eu tenho ele em 4 versões diferentes. Eu sou apaixonado por esse filme. Então, eu amo esse filme, porque eu sou historiador, então a gente acaba gostando de filmes com temáticas históricas, né? E também porque é um filme muito bom. Mas ele não tem streaming. Mas eu tenho ele aqui. Se eu quiser ver ele agora, eu pego ele ali na minha prateleira e boto aqui no meu Xbox e vejo o filme. Sabe? Então, aqui é o que eu falei no início. As vantagens e as desvantagens do streaming e da mídia física, né? Eu acho que o Maurício tocou no ponto, assim, que eu acho que é o ponto nevrálgico, assim, que é essa questão da memória, né? Eu acho que, assim, também não vejo, assim, não é aquela coisa, a demonização do streaming, né? Essa coisa de surge a nova tecnologia, vamos, não, tá estragando tudo. Não, eu acho que é isso, a gente vai se adequando. Mas existe aí esse movimento, se a gente pensar que essas obras, né, que são originais destas plataformas de streaming, onde que elas estão, onde que elas estarão, né? Elas permanecerão para sempre ali no streaming, no catálogo deles, ou elas vão sair ou elas poderão sair, né? Elas não fazem parte elas não têm a possibilidade de fazer parte do acervo de ninguém, né? E aí, pensando, eu não sei nem como que se existe, por exemplo, se a gente pega as obras que são lançadas no cinema, né?
seja pensar o cinema nacional, né? Teríamos, né? Deveríamos ter uma cinemateca, né? Que está lá fechada, né? Com muitas obras que já se perderam por conta da falta de manutenção, porque todos os servidores foram demitidos da Cinemateca Brasileira. Isso é um golpe, assim, na nossa cultura, é, horrível, né? Então, assim, a gente está trabalhando com cultura, com preservação, com memória, e é esse lado do colecionador, da mídia física, que o Maurício ressaltou, que eu acho que é um lado extremamente importante. Que é esse lado que, para além da gente ter ali, ai, que legal, você tem o disquinho, você tem não sei o quê, ai, que fetiche, né? Do tipo, ai, o fetiche do colecionador. Claro que tem fetichismo por trás, né? Eu quero uma capa legal, eu quero uma capa bonita, pô, olha que linda essa edição e tal. Mas, para além disso, tem essa dimensão, né, de você ter ali essa memória que está preservada. E você poder acessar essa memória, né? Você poder acessar esse filme que daqui a um pouco não tem no catálogo de streaming e você não vai achar para baixar em torrent, né? Não tem essa do tipo, não, mas eu procuro na internet, eu acho, eu vou na Deep Web, o torrent, não sei o que. Cara, é uma dimensão da materialidade ali da coisa e da preservação do acervo, da memória que vai passando, né? Se não passa na família, de pai para filho, daqui a pouco, ok, eu passo para meus amigos, né? Tô morrendo, passa pro amigo, pro filho do amigo, que não sei o quê. E isso vai permanecer, entendeu? Em algum lugar, em algum momento, essa materialidade ela vai manter viva, né? Essa chama aí do cinema, né? Da cultura. Então, a preservação da memória, ela é extremamente importante, assim, e eu acho que é essencial. Acho que a mídia física, ela tem o seu papel nisso, assim. Então, e a mídia física, além da questão da memória, ela tem também a questão da qualidade. Um filme, às vezes, você encontra ele no streaming baixíssima qualidade, que nem é tão bom. Hoje em dia, na mídia física, nós temos até o 4K, que foi lançado em algumas distribuidoras. Então, isso aí já é uma qualidade muito acima, né? Assim, da questão da qualidade da mídia física, levando em consideração a qualidade do streaming. Bastante, né? A qualidade aí afeta a experiência, né? Afeta Sim. totalmente também, né? Com certeza. Com certeza. Mas eu já vou te falar, viu, Denise? Eu também pensava, assim, né, concordo com você, mas tendo em vista a minha experiência atual com o HBO Max, olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu falo que a HBO Max está dando uma surra, está dando uma goleada nos outros streams, isso inclui a imagem, porque eu estou assistindo umas séries que quando eu olho assim, eu falo, nossa, parece que eu estou vendo mídia física. Porque eu não sei o que eles estão usando, algum tipo de bruxaria, alguma mágica, eu não sei se mas o negócio, assim, Netflix a imagem é péssima em alguns momentos, eu me assusto até com a qualidade ruim. Exato. Agora, a HBO Max e a Disney, principalmente a HBO Max, estão me surpreendendo extremamente bem. Então, estão conseguindo ali não ser igual à mídia física, mas chegar num patamar muito, mas muito próximo mesmo, né? Principalmente para quem tem TVs hoje em dia, 4K, por exemplo, que eu tenho a TV 4K, então eu consigo ver com a nitidez bem bacana mesmo. E endossando tudo isso que vocês disseram aí sobre a mídia física e o streaming. Bacana, mas deixa eu tocar um pouquinho mais na ferida. Ver se eu consigo. ver se eu consigo puxar um pouquinho mais de dor. O que acontece é o seguinte. Eu vejo que vocês, como vocês colecionadores, né, que tem, vamos dizer que tem uma paixão a mais do que o público em geral, vocês têm esse pensamento tanto de preservação quanto de tentar ter aquele material para a posteridade, porque vocês se sentem bem tendo aquela mídia ali. Uma coisa que talvez a gente pensasse de forma mais razoável nos anos 90, quando a gente tinha locadora, gostava de ter o filmezinho também, a cópia do filme. O que acontece é o seguinte, então, é nessa geração que a gente está tendo agora, que provavelmente eu acredito ainda que o streaming vai vencer de certa forma, vai se popularizar mais, onde você tem um pouco de uma mídia um pouco mais rasa,
você tem filmes talvez esquecíveis, né? E que eu acredito que não tenha o mesmo ímpeto de você querer rever aquele filme, você queira ter aquilo como colecionável. Vocês não acham que talvez daqui a um tempo essa questão de preservação pode ser realmente ameaçada, ainda mais levando em conta que hoje a cultura, pelo menos no nosso país, está tão demonizada, onde é demitido servidores. Vocês não veem talvez esse boom do streaming só endossando essa questão da morte, da preservação de alguns filmes? Porque às vezes eu sinto que isso só fica fechado pra galera que foi da geração passada, que já nasceu com a mídia física. Agora esse pessoal com a mídia digital, a mídia do streaming, eu não vejo o mesmo ímpeto. E talvez eu veja se perdendo durante o tempo. O que vocês acham? Realmente é uma pergunta, é uma questão para refletir, assim. Eu fico pensando que eu acho que talvez eu realmente boa parte das pessoas que eu conheço que são colecionadores, né? Não são colecionadores, são, né, nascidos pelo menos antes de 90, eu acho. No máximo até 90, eu acho. Porque, assim, tem até gente que a gente vê que coleciona VHS ainda, né, Paty? Que a gente Sim. sabe que tem. Porém, Sim, é mais difícil, é mais escasso. É mais fácil Blu-ray ou DVD, alguma coisa assim, mas é mais difícil. E eu acho que vai ficando cada vez mais escasso. Depende também, assim, né? Futuramente, depende também da questão das distribuidoras. Mas Depende eu tô do apelo falando... do filme, depende, né? Por exemplo, se você pega o Snyder Cut, por exemplo, da Liga da Justiça, que está sendo vendido aí, dessas, acho que são 3.000 ou 4.000 cópias que estão disponíveis para venda, muita gente que não é colecionador comprou. Sim. Por quê? Porque tem todo o hype, tem todo o apelo. Assim. Agora, é fato que a geração atual, a mais nova, não é. Grande parte não é colecionadora, assim, infelizmente, né? Eu conheço um menino de 13 anos que é colecionador de filmes, isso chama até atenção, né? Mas é uma raridade hoje em dia. Você fala que coleciona filme, o cara olha pra você e ri da sua cara, fala, mas você gasta dinheiro com isso? Você faz isso? Eu falei, eu gasto dinheiro com isso. Eu não gasto com bebida, eu não gasto com droga, mas a minha droga, a minha cachaça é o filme, é o cinema, né? Infelizmente isso está se perdendo. Hoje em dia as coisas estão tão fáceis, né? Assim, né? O streaming, por exemplo, o cara pega o celular, pum, pôs o streaming, né? Na nossa época, eu sou de 78, né? Então, assim, na minha época você tinha que ir na locadora, né? Um filme, rebobinar a fita, senão você tinha que pagar multa. Hoje em dia, né, locadoras infelizmente praticamente acabaram. Então é um choque de gerações, gente. Nós estamos vendo um choque de gerações. Eu acho que sim, acho que tem uma questão aí que é geracional, né? Sim. Exatamente. E ainda tem a questão da facilidade do conforto, que você pegou o stream, você colocou na televisão, como o Maurício já colocou na televisão, você não tem tempo de espera para esperar que aquele produto chegue ou alguma coisa do tipo. Não. Você só espera a data do lançamento, assistiu, pegou o controle e assistiu aquele conteúdo. Né? Você pega, por exemplo, a TV, né? Eu me lembro quando eu assistia 24 horas na Globo, eu tinha que ficar esperando, acho que 1 ano para o seriado chegar na Globo e tinha que esperar toda semana o episódio passar na TV com corte ainda por cima. Sim. Hoje em dia não, você pega o stream ali, acabou, você clicou, você tá passando, você quer dar pausa, você quer ir no banheiro, você quer comer alguma coisa, você pausa ali e depois você continua vendo, né? Isso mudou muito. Né, antes, eu não sei, a Patrícia sabe também, a Denise, havia uma janela que ela era monstruosa em termos de distância do lançamento do cinema, pro lançamento VHS, pro lançamento em TV, eram 3-4 anos, dependendo do filme. Anos, cara. Sim, eu lembro do Jurassic Park. Jurassic Park, acho que ele só chegou em VHS uns 2 anos depois. 2 ou 3 anos depois. Quer dizer, hoje em dia,
isso mudou muito, e o Lost tem muita influência nisso, o seriado Lost, porque ele foi um dos seriados mais pirateados da história, né? E aí o que as TVs americanas viram? Falei, vamos começar a emparelhar. Lança nos Estados Unidos, lança uma semana no Brasil ou na América, no resto do mundo. Hoje é simultâneo. O Game of Thrones é assim, ele passa no mesmo horário que passa nos Estados Unidos aqui. Então, por quê? Justamente para tornar o acesso mais rápido, né? Não tem mais janela, não tem mais aquele ato, aquela janela monstruosa de lançamentos. Né? Por quê? É uma geração que é toda acelerada, aquela galera que hoje quer tudo, né? É o do instantâneo, né? Da instantaneidade e da simultaneidade, né? Exatamente, né? É tanto conteúdo que nós não conseguimos assimilar esse conteúdo eu vi um documentário falando que acho que você consome 1 hora de um conteúdo que no século, acho que 18, 19, você não conseguia consumir, você não tinha isso. Hoje com o celular aí você tem uma gama de informações que você não tinha no século passado, por exemplo. A quantidade de dados que a gente acaba processando, né? O nosso processamento de dados é uma coisa louca, né? É surreal, assim, porque a gente tem contato com tanta coisa que numa tela ali, que tu passa na tela do seu celular ou do computador, e ao mesmo tempo, por isso que eu digo que a instantaneidade é a simultaneidade das coisas. Eu tô lendo isso aqui, mas eu tô vendo isso aqui, eu tô lendo ali, e cara, e chega uma hora que dá bug, né? Sim, e uma coisa que eu acho importante ressaltar é que o streaming tornou acessível para todos nós, inclusive colecionadores, conteúdos, materiais que a gente jamais poderia ter acesso. Eu não consigo imaginar, por exemplo, outro dia eu estava assistindo um filme da Noruega. Eu falei, gente, quando é que eu ia me imaginar vendo um filme da Noruega? Tá me entendendo? Seriado sul-coreano. Falei, gente, porque a gente está tão acostumado com aquela coisa assim, ou é produção brasileira, ou é produção americana, ou é produção europeia. Acabou. Não saía desse círculo vicioso. Exatamente. Hoje a gente tem produções de locais que a gente nem imaginava que pudesse assistir. São ruins ou boas, aí é outra história. Aí é outra história. Mas a acessibilidade a esse conteúdo, isso é graças ao streaming. Isso, infelizmente, não é mídia física. Exatamente. Isso eu acho que realmente, assim, do ponto de vista da mídia física, sempre foi muito limitado, né? Assim, até o catálogo do cinema que a gente estava, até tu ia na locadora, assim, chegava, tinha cinema alternativo, às vezes era cinema cult ou cinema alternativo, era a classificação de gênero, né? Aquelas classificações da locadora. Que era muito limitado. Eram poucos filmes, era do tipo, filmes que concorriam a Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Filmes ali que ganhavam Cannes. Esses filmes ainda que tinham essa, vamos dizer, esse apelo, assim, um pouquinho maior, que ganhavam uma distribuição aí e ganhavam uma cota em mídia física que você tinha lá na locadora para aquela parcela mínima que vai locar esses filmes. Sim. Hoje a gente, né, você vai ter aí, se você assinar a MUBI, a plataforma do MUBI, você tem acesso a você tem essa seção da videolocadora, né, que você tinha na videolocadora, você tem ali no streaming. Então, é uma possibilidade e uma gama imensa. Não tem problema. E só para completar o raciocínio, porque daí eu ia entrar nessa questão que o Maurício falou, que é essa coisa da gente ter acesso a produções de outros países. Sejam elas boas ou não, né? O fato é que a Netflix, e eu acho que a Netflix tem esse papel aí, esse diferencial, ela abriu essa porta, né? A Netflix abriu essas portas das produções originais de diferentes lugares que nos possibilitam consumir uma série da Alemanha, uma série da Noruega, né? Quer dizer, criaram condições para essas produções acontecerem e para que os seus assinantes possam ter acesso a essas produções, né? Então, assim, a gente acaba tendo essa possibilidade de ver como é, né? Você tá lá vendo uma história, uma série, ainda que elas sejam mais do mesmo, porque muitas delas são de serial killer, né? O grande gênero ali é assassinos, né? Assassinos, serial killer, etc. Muitas séries são... Mas a gente acaba tendo contato com atores, atrizes, com produções aí que a gente não teria antes.
Sem dúvida, sem dúvida. Você pega, por exemplo, outro dia eu me vi assistindo um filme chinês, que é Terra Deriva, que é um filme de ficção científica da China. Aí eu fui pesquisar, o filme teve 700 milhões de dólares de bilheteria mundial. Foi um dos filmes mais vistos em 2017 ou 2018. Quer dizer, quem é que ia imaginar que eu ia sentar na frente, quer dizer, que nós iríamos sentar na frente de uma TV ou de um computador e assistir um filme chinês? E não é porcaria, não, é um filme bem feito. Aí você fica, eu falei, caramba, o cinema existe além dos Estados Unidos e da Europa, tem produções bem feitas, né? A Coreia do Sul está despontando aí como centro de produções cinematográficas, é impressionante, né? A Índia também tem já há anos, né, que a Índia é um mercado, só que é aquela história, mais do mesmo, aquelas coisas, danças exóticas, aquelas coisas assim que viram até meme na internet, né? Mas é da cultura deles, a gente tem que respeitar, é uma questão. O cinema, ele reflete muito do aspecto cultural do seu país de origem, né? Aqui no Brasil a gente tem os favela movies, né? Que as pessoas chamam de favela, porque retrata o aspecto social do Brasil. Bem ou mal, é aquilo ali. A Índia é aquela coisa de psicodélica, as cores berrando na tela, aquela coisa toda. E cada país tem o seu estilo de demonstrar isso através do cinema, né? Acho que é bem por aí mesmo. Ou seja, é complicado, na verdade, né? É um pouco os prós e os... a gente começa a ver... Você vai ter os pontos positivos de um, você vai ter pontos negativos do outro. Você colocar na mesma balança, assim, vai ser difícil. Porque se você mudar a variável, se você mudar o critério, a balança faz assim, tá? Mudou agora o critério. Aí agora a balança faz assim, né? Então, não tem, né? É complicado, mas complicado. No final a gente fica totalmente dependente dos servidores. Vamos torcer pra a gente ter por muito tempo. É tipo a linha temporal do Loki, né? Quem viu o Loki sabe o que eu tô falando no final. A coisa vai tendo umas ramificações, assim, é um assunto que segue caminhos, assim, é quase que um multiverso de ideias, assim, são um tema bem complexo. É por isso que é interessante que a gente vê vários podcasts sobre o mesmo tema e as opiniões são bem variadas, né? Sempre tem alguma coisa a ponderar, sempre tem algum aspecto a ser ponderado dentro de uma conversa. Mas é legal, esse que é o legal. Bom, gente, eu tenho que agradecer muito a vocês, a gente já bateu o nosso horário aqui. Olha, o bate-papo foi bom demais. É sempre bom encontrar pessoas que realmente entendem do assunto. Foi muito legal. Eu gostaria de, antes de encerrar, vocês deixassem suas considerações e alguma mensagem que vocês queiram passar para o pessoal que está ouvindo e assistindo a gente e as redes sociais de vocês. Pode começar, Denise. Então, galera, quem quiser conferir novidades sobre cinema, tem lá na minha página, @Dicas Filmes Séries. Dá uma passada lá, galera. E boa noite, obrigada a Patrícia e ao Maurício. Bom, eu ia dizer se o Maurício queria falar para não dizer que depois eu roubei as ideias dele. Na verdade eu tô aqui, ó. Meus advogados já estão entrando em contato. Não, então, gente, eu agradecer imensamente a Denise, né, que me convidou para participar do bate-papo. Eu sou imensamente grata por poder conversar com o Maurício aqui, que acho que a gente teve, né, também uma energia, né? Uma troca de ideias, assim, uma confluência, né, de ideias muito semelhantes. Acho que é bacana, né? Não tô dizendo que é sempre bom você achar que pessoas que concordem, sim. Mas é legal quando a gente tá na sintonia, eu acho, né? As cabeças estão na mesma sintonia. E eu só queria, assim, eu acho que de encerrar, assim, talvez fazendo essa coisa, né? Não, a defesa da mídia física, etc. Eu defendo mesmo, né? Eu acho que sou colecionadora que tento contribuir para que o mercado da mídia física no Brasil ele consiga se manter, né? Por isso que é bem o que a gente falou, acho que no começo, né? Somos colecionadores de mídia física e também de dívidas, né? Porque elas realmente vão acumulando. Mas enquanto a gente puder manter isso, vou poder
vou estar aí tentando contribuir. E eu acho que só fazer esse parênteses, assim, que eu acho que a gente tem tido muita sorte, eu acho, né, no Brasil, pelo menos, nesses últimos 2 anos, que embora o cenário mundial de uma série de pontos de vista e o cenário brasileiro também de uma série de pontos de vista é o pior possível, caótico e etc. Do ponto de vista da mídia física, nós realmente tivemos aí e estamos vendo um crescimento muito grande. Eu acho isso um ponto muito positivo, assim. E que esse crescimento permaneça, né? Não digo que aumente, né? Acho que não precisa, né? Mas eu acho que pelo menos que ele se estabilize, que ele fique como está, assim, com lançamentos cada vez melhores que a gente tem visto aí das distribuidoras, né? A gente falando aí da Fã DVD, tem a The Originals, né? Tem Obras-Primas, Versátil, que já estão no mercado há muito tempo, né? Mas essas novas que vêm surgindo no mercado, a A1 Filmes também, né? Vem lançando coisas, sei lá, são grandes possibilidades aí para quem gosta de colecionar, para quem gosta de cinema. E para quem não tem esse hábito, né? Talvez, sei lá, começar a experimentar. Eu acho que sempre é uma experiência gratificante você poder, né, ter o filme e poder acessar outras coisas que aquele filme te permite ali, principalmente com os extras. Eu sou uma grande defensora da mídia física, e principalmente por conta dos extras, uma grande defensora dos making-offs. Então, acho que é isso, assim, é o que eu mais gosto e realmente me encanta demais, assim, essa possibilidade da mídia física. Então, vamos nos despedir, né? Agradecendo aí o convite que me foi feito, muito obrigado, né? Infelizmente eu tive que conviver com a Denise mais um pouco, mas isso aí é de normal. Eu vou ter que conviver. Obrigado, Elcio, obrigado, Patrícia. Acho que que honra minha poder saber que as minhas ideias bateram com as suas em alguns aspectos. Eu acho que professora de cinema, né, gente? A gente tem que ficar meio intimidado aqui, né, gente? Tu é historiador, cara, que isso? Nós estamos aqui na luta, né? Mas eu concordo com você, acho que todo mundo aqui foi bem objetivo, bem direto naquilo que eu quis dizer sobre a mídia física, né? Todo mundo aqui demonstrou, né, preocupação, carinho, respeito por essa mídia e também pelo streaming, que eu acho que a gente, como eu já disse, não é um vilão, é um complemento disso tudo que a gente está vivendo, né? E só uma lembrança, né, gente? Eu sempre falo, como eu falo, né, da questão do streaming. Muita gente bateu forte na Disney porque a Disney, entre aspas, abandonou a mídia física. Eu tenho uma teoria de que ela não abandonou. Acho que quando ela menos esperar, ela vai voltar. E eu espero que isso aconteça, porque isso vai ser uma festa para nós, colecionadores, que vai ser maravilhoso. E eu acho que vai voltar. Minhas redes sociais é www.cinevox.com.br. Pelo amor de Deus, se inscrevam lá no meu canal. Meu Instagram é @cinevoxjf. Para quem quiser acompanhar lá, estou sempre postando fotos de coleção, de itens colecionáveis lá que eu gosto, que eu curto, né? E viva a mídia física, viva o cinema, seja ele como streaming, como mídia física, enfim. Importante é adquirir cultura, importante é você consumir, né, aquilo que você gosta, da forma como você gosta. Agora, evidentemente que, como a Patrícia falou, né, a mídia física está no nosso coração aqui, né, Patrícia? A Denise é uma coisa forte, que a gente gosta de pegar aquele disquinho ali, botar no play, né, pegar o controle, né? De vez em quando dá raiva, de vez em quando dá uma travada, mas é nosso, ele é nosso. Ele não vai sair do catálogo, ele é nosso. Não vai, exatamente. É isso aí, galera. Mais uma vez, meu muito obrigado. Lembrando que o link das redes sociais de todos vão estar aqui na descrição do vídeo, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. Então, meu muito obrigado, galera, mais uma vez. Aqui é o Elcio. Até a próxima. Valeu.